Salve pessoal dos primeiros, tudo bom com vocês? Bom, essa vai ser a devolutiva da semana, tá? Em relação às questões da semana passada e retrasada também. Tá? As questões objetivas eu já encaminhei pelo formulário as respostas no e-mail de vocês, tá? Então lembra, são 5 questões, a gente vai corrigir hoje. Foram muito bem, tá? A maioria foi muito bem. E hoje eu vou responder também aquela pesquisinha sobre o modo de produção asiático e também sobre aquela revisão sobre a religião egípcia, tudo bem? Então, pessoal, a nossa devolutiva dos primeiros. Espero que dessa forma aqui eu consiga chegar a mais alunos, né? Porque o pessoal estava participando pouco, né? Bom, vamos lá. Estou balançando a mesa aqui, ó. Hoje é dia de devolutiva. Bora! Ó, a primeira questão que a gente vai abordar é sobre o modo de produção asiático. Tá? Então, fica um alerta. Tá? Muitos historiadores eles não concordam com esse critério, porque o que é o modo de produção asiático? Você pega povos do nordeste da África, ali do Oriente Próximo, do Oriente Médio, e tenta dar um padrão para esse povo. Mas são povos que são muito diferentes, né? Têm características diferentes. Então, o modo de produção asiático ele é uma tentativa de padronizar algumas características desses povos. Tá? Alguns historiadores concordam, outros não, tudo bem? Mas pode aparecer no vestibular para você, por isso é importante que a gente aborde. Bom, tá aí, ó, apareceu uma pesquisa para vocês, modo de produção asiático. Essa parte é muito importante. Ó. Vamos às características, né? Espero que tenham feito a pesquisa, né? Provavelmente vai bater com o que está aqui. Ó. Primeira coisa, todas as terras na região, elas pertenciam ao Estado. O que isso significa? As terras elas pertenciam ao governo, ao governante, ao rei, ao faraó, ao imperador. Ou seja, as terras eram do Estado. Portanto, a população, né, como a produção, a economia era basicamente agrária, agrícola, a população ela trabalhava para o Estado. Então a gente vai chamar, o primeiro ponto de atenção, dentro do modo de produção asiático, a gente tem o que a gente chama de servidão coletiva. Tá? O que é servidão coletiva? Toda a população, ou a maior parte da população, ela presta serviço para o Estado. Aí, por exemplo, uma parte da produção ela vai para o Estado. Uma parte da produção ela fica com o Estado, com o governante, o que a gente chama de corvéia real. Portanto, ó, modo de produção asiático. Todas as terras pertencem ao Estado, ok? Ao rei, ao imperador, ao faraó, ao governante. A população ela vive no modo de servidão coletiva. Não são escravos, são servos do Estado. Eles usam as terras e, pelo uso da terra, eles são obrigados a pagar um imposto ao rei, ao governante, que é a chamada corvéia real. Então, a população tem que pagar pelo uso da terra, porque toda a terra pertence ao Estado. Então, primeiro ponto importante, ó, servidão coletiva. Segundo ponto, a base da economia é agrícola, tá? Ou seja, a agricultura é a base da economia. Lembra que eu comentei? Ó, muita gente não concorda. Né? Se você pegar os fenícios, por exemplo, na região, a gente vai ver daqui a pouco, os fenícios eles se dedicavam ao comércio principalmente. Mas a maioria dos povos da época, eles se dedicavam sim à agricultura. Ok? Então, outra característica importante, a base da economia no modo de produção asiático é a agricultura. Elas são chamadas também de sociedades hidráulicas. Aí um ponto de atenção. Sociedade hidráulica. Tem a ver com água, né? Provavelmente. Aí pensa um pouquinho, do que será que está falando? Sociedade hidráulica. É uma referência a essas regiões aqui, ó. Dá uma olhada. Que a gente conhece como crescente fértil. O que é crescente fértil? Se você olhar no mapa, assim, juntando as duas regiões que estão em verdinho aí, parece que elas formam uma lua crescente, tá? E como foi aqui que as primeiras atividades agrícolas surgiram, então a região do crescente fértil, a região onde as práticas agrícolas começaram, ou teriam começado. Tá? Como o formato, a união das duas regiões, lembra uma lua crescente, por isso crescente fértil. Aí um detalhe que chama atenção aqui. Ó. Por que civilização hidráulica? Os povos da Mesopotâmia, por exemplo, eles viviam entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso Mesopotâmia é entre rios. Esses povos eles dependiam da cheia dos rios ou utilizavam a irrigação para produzir, para a prática agrícola.
Então, povos hidráulicos. No Egito, a mesma coisa. Utilizavam, né, as cheias, o Nilo tem as características, principalmente, né, as cheias anuais do rio Nilo para aumentar a sua produção agrícola. Então, por isso esses povos, principalmente os egípcios, os mesopotâmicos, eles são chamados de povos hidráulicos, porque utilizavam as cheias dos rios ou utilizavam os rios para fazer irrigação, para aumentar a sua produtividade agrícola. Por isso, chamados povos hidráulicos. Aqui também, ó, na região onde fica Israel hoje, o Rio Jordão, mesma coisa. Então, uma das principais características, né, quando a gente fala de modo de produção asiático, é isso, ó, civilizações ou povos hidráulicos que dependiam dos rios, rios que cortam desertos, né, o Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Jordão, por exemplo, e as populações dependiam dos rios, ou construindo canais de irrigação, ou aproveitando as cheias naturais que os rios ofereciam, tá? Outra característica desse modelo social, tá? Aí já não tem muito a ver com a produção, né? Mas sociedade estamental. O que isso significa? Isso é importante para o vestibular, tá? Sociedade estamental é um modelo de sociedade onde você não tem mobilidade social. Então, se você nasce numa camada da sociedade, você permanece nela. Você não tem como mudar de camada social. Por isso, sociedade estamental é uma característica marcante desse período. Outra coisa, vestibular agora, governos teocráticos. A maioria dos povos, das civilizações da época, elas tinham governos teocráticos. O que isso significa? Ó, teo significa Deus e crático significa poder. Então, ao governante é atribuído um poder divino, um poder sagrado, como se o governante fosse escolhido por Deus ou ele, o governante, fosse o próprio Deus. Uma característica desse tipo de governo é que o governante ele é muito poderoso. Ele tem poder de vida e morte sobre a população, ele não pode ser questionado, o poder é fortemente concentrado nas suas mãos. Então, governos teocráticos, características dos governos na região. Outra coisa importante é em relação à religião. A maioria dos povos eram politeístas. O que isso significa? O povo politeísta é aquele povo que acredita na existência de vários deuses. No mundo hoje, a maior parte da população é monoteísta, acredita na existência de um único Deus. Na época, né, na região, na Idade Antiga, os povos ali do Nordeste da África, da Ásia, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Tem exceção? Tem. Por exemplo, os hebreus, eles eram monoteístas, e tanto que eles difundiram o monoteísmo pelo mundo ocidental, principalmente. Tá? Os persas, eles também eram monoteístas, eles tinham um dualismo religioso, o deus do bem e o deus do mal. Ou seja, tem exceções também, mas a maioria dos povos nessa época era o que? Politeísta, acreditavam em vários deuses. Os deuses, normalmente, eles eram apresentados em formas antroposomórficas. Acho que eu separei para vocês aqui, ó, olha só. Principalmente os egípcios, né? Eles representavam seus deuses em formas antroposomórficas. Por exemplo, aqui a gente tem o Anubis e o Horus, né? O Anubis, que é o deus da morte no Egito. Então, deuses antroposomórficos misturam formas humanas com formas animais. Antropo significa homem, zoo animal e morfo formas. Era assim que os deuses eram apresentados. Bom, gente, está aí, ó. Essa é a estrutura do que é o modo de produção asiático. Então, só repetindo rapidinho, ó. Todas as terras pertencem ao Estado, a população usa a terra num processo de servidão coletiva, ela trabalha na terra e é obrigada a dar uma parte da produção para o rei, para o governante, para o imperador. É a chamada corvéia real, é o imposto que eles pagavam. A base da economia é a agricultura, nem todos os povos, né, mas a base da economia é a agricultura. As sociedades também são chamadas de sociedades hidráulicas, porque dependiam dos rios da região, o Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Rio Jordão. Os governos eles eram teocráticos, ou seja, ao governante era atribuído um poder divino. Esse tipo de governo, ou nesse tipo de governo, o governante ele tem muito poder. E na religião, a maioria dos povos eram politeístas, lembrando que há exceções, como os hebreus, certo? Esse é o modo de produção asiático. Bom, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, uma revisão no caso aqui. Pessoal, está um vento forte, então se fizer muito barulho no áudio, tá, me perdoe, mas olha que ventania. Fazer o quê? Mais uma revisão, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa detalhada sobre a religião egípcia. Lembrando, a gente já tem um vídeo sobre isso, tá? Um vídeo lá no meu canal que fala exclusivamente sobre a religião egípcia, mas é importante uma revisão, tá?
Ó, primeira coisa, que vamos em partes, ó. Os egípcios, eles foram os primeiros a acreditar na imortalidade da alma, então a alma, ela seria eterna, então, portanto, haveria vida após a morte. Eles mumificavam os corpos, né, porque acreditavam que a alma precisaria do corpo preservado. Nesse processo de mumificação, que é embalsamamento do corpo, então o corpo era embalsamado, com resina, com vários produtos que eram utilizados. Os órgãos eram retirados, os órgãos internos, quase todos, eram retirados e colocados em vasos canopos. Recomendo que assistam o vídeo, recomendo que assistam o vídeo sobre a religião egípcia. Então, os vasos canopos eram 4 vasos, cada um recebia um órgão, né, que esses órgãos eram retirados, portanto. Por que retirava? Não dá para embalsamar o corpo mantendo esses órgãos, né, que tem muito líquido. Então, uma das características do embalsamamento é você diminuir a quantidade de líquido no corpo, para preservá-lo. Tá? O coração, ele era retirado. O coração era retirado, tratado também, embalsamado, e depois devolvido ao corpo. Ok? Mas por que eles retiravam alguns órgãos e colocavam nos vasos e o coração permanecia? A explicação está aqui, ó, nesse papiro preservado, né, que faz parte do livro dos mortos, que é o julgamento de Ane. Ele mostra aqui como que seria a trajetória do morto no Egito. Tá? Então a alma, ela receberia o livro dos mortos, que seria uma espécie de manual para você chegar até o paraíso dos egípcios. Nesse contexto, você chegava na balança de Osíris, conduzida pelo deus Anubis, né, que é o deus da morte. No momento, no auge aí do julgamento, né, que era feito por Osíris e mais 42 deuses, o seu coração ele era pesado contra uma pena. Então você tinha lá uma balança de contrapeso, mas seu coração ele era pesado contra uma pena. Se você durante a sua vida foi um bom egípcio, respeitou os deuses, adorou os deuses, respeitou o faraó, não roubou, não matou, ou seja, seu coração seria tão leve que seria mais leve do que uma pena. Isso te daria o direito de entrar no paraíso dos egípcios. Tudo bem? Uma terra de fartura, de felicidade. Caso contrário, se o seu coração fosse mais pesado que a pena, você seria devorado por um deus com cabeça de crocodilo. Tá? Mas é importante, né, gente? Ó, a crença na vida após a morte. Eles também construíam pirâmides, né? Esse era o túmulo do faraó. Então, o faraó ali era embalsamado e enterrado na pirâmide. Uma espécie de templo religioso, uma tumba para o faraó especificamente. O embalsamamento era muito caro, então somente os membros da elite tinham aquela mumificação mega power, né, com todos os itens necessários. Tá? Quem era pobre, às vezes até tinha mumificação, mas era um processo mais precário, portanto não preservava muito o corpo. Ok? Outra coisa importante em relação ao fato de os corpos, né, as múmias serem enterradas com objetos que a pessoa tinha durante a vida. Então com joias, com tesouros. Isso despertou a cobiça de muita gente, né, que tentava saquear as tumbas dos faraós. Ok? Bom, falamos aí um pouquinho sobre a religião egípcia, mas lembrando, o vídeo completo vai aparecer aqui e por favor assistam, tá? Para tirar qualquer dúvida ou entre em contato comigo também. Bom, agora a gente vai para as questões que eu passei para vocês, certo? Bom, que características da civilização fenícia foi herdada por civilizações da Europa Ocidental como a grega e a romana, e que se destaca ainda hoje como uma das invenções mais importantes para o desenvolvimento da cultura humana. Bom, eu alertei no vídeo sobre os fenícios também, recomendo que assistam. A principal contribuição dos fenícios para o mundo atual foi o desenvolvimento de um alfabeto fonético. Tá? Esse alfabeto fonético, ele influenciou muito a cultura ocidental. Então, o alfabeto que a gente usa hoje aqui no Brasil, por exemplo, ele é derivado do alfabeto fenício. Por que os fenícios criaram um alfabeto? Eles criaram um alfabeto justamente devido às práticas comerciais, controlar o comércio, organizar o comércio e tudo mais. Tudo bem? Pessoal, só um minutinho, ó, o feijão começou a panela de pressão começou a... Deixa eu desligar um pouquinho para não atrapalhar aqui, tá bom? Olha só, home office. O feijão é bom, viu? É sério. Bom, então a resposta certa aqui é o desenvolvimento da escrita alfabética, a principal contribuição dos fenícios para o mundo atual. Lembrando, normalmente quando tem pergunta dos fenícios, é isso que cai. É lógico que não é só isso, né? Mas
Normalmente é isso que cai sobre os fenícios, tá? Fica a dica. Bom, pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na antiguidade, após Zaratustra ou Zoroastro, tá? Assistam o vídeo também, tá? Sobre os persas, tá muito interessante. Bom, principal característica, politeísmo, caracterizado pela prática da adoração dos ídolos zoomórficos nos templos religiosos. Fiquei em dúvida? Vamos lá. Caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias divindades supremas. Dualismo, representado pela oposição entre o bem e o mal. Opa! Característica da religião persa, né, criada lá por Zoroastro ou Zaratustra. Um dualismo religioso, uma luta eterna entre o bem e o mal. O bem representado pelo deus Hormuz e o mal representado pelo Ahriman, que era uma serpente. Então os dois vivem em constante conflito, tá? Então dualismo religioso, característica da religião persa. Seria a resposta aqui C. Próximo. Os persas conquistaram inúmeros povos e formaram um dos maiores impérios da antiguidade. Uma das grandes conquistas dos persas aconteceu em 525 a.C., quando eles conquistaram o Egito. Aí, uma perguntinha, né, pessoal? Esse tipo de questão eu não gosto porque tem que decorar. Então, ó, esse feito foi atribuído a qual governante persa? Ciro o Grande. O Ciro ele foi o grande conquistador, né, responsável pela expansão do império. Cambises, que é filho de Ciro, o Dario I, ou Xerxes, tá? Para quem prestou bem atenção no vídeo mesmo, porque essa questão vocês erraram bastante, né? Eu disse que no vídeo, um trecho bem curtinho, que quem conquistou o Egito foi Cambises, tá? A gente não falou muito sobre ele, porque a gente tratou dos mais importantes, né? Principalmente o Ciro e o Dario, tá? Mas o conquistador do Egito foi o Cambises II, tá? Filho de Ciro o Grande, certo? Próximo. Espera que eu vou tirar meu rosto aqui. No reinado de Ciro e posteriormente no de Cambises, havia um tributo fixo, sendo o pagamento feito em presentes. Por causa da fixação de tributos e de outras medidas análogas, os persas chamavam Dário de mascate, Cambises de déspota e Ciro de pai, pois Dário negociava com tudo, Dario, tá? Cambises era duro e insensível, dizia que ele era malvadão, né, pessoal? E o Ciro era generoso e se preocupava com o bem-estar dos seus súditos. O Ciro ficou muito famoso, por isso Ciro o Grande, por respeitar os povos dominados pelos persas, tá? Bom, Dário I foi um dos mais conhecidos reis que existiram na Pérsia Antiga, sendo responsável por várias medidas administrativas e por grandes construções, que ficaram famosas. Dentre as alternativas abaixo, qual indica uma ação não efetuada durante o período de Dário I? Normalmente vocês têm dificuldade com essas questões, né? Então, esse não aqui ele pode passar desapercebido, né? Então, assim, a gente quer saber aqui o que o Dario não fez, tá? Ele criou o Dárico, criou uma moeda com o nome dele, né? O território persa foi dividido em satrápias, trava-língua, satrápias, que eram regiões administrativas governadas pelo sátrapa. Ele construiu a Estrada Real, né, ligando as mais importantes cidades ali da Pérsia, e ele não construiu a Biblioteca de Nínive. A Biblioteca de Nínive ela foi construída pelos assírios, lá no governo de Assurbanipal, tudo bem? Então essa foi a única medida que o Dario não tomou. Bom, e aqui a última questão. Os persas na antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia, sobre a sua história e cultura é possível afirmar que então os persas foram um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia, com certeza. Então, sobre a história e a cultura, o que a gente pode afirmar? A vitória de Dario sobre os gregos, pessoal, já pode parar. Os persas, eles queriam muito conquistar a Grécia, mas nunca conseguiram. Tá? Então, os persas não conquistaram a Grécia e não venceram os gregos. Tá? Desenvolveram uma religião própria, isso é verdade, o zoroastrismo, criado por Zoroastro, e começaram sua expansão territorial após conquistas lideradas por Ciro o Grande. Parece que está tudo certo, né? Mas a gente tem que conferir. Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as maiores pirâmides da Mesopotâmia. Pirâmides no Egito, hein, pessoal? A Mesopotâmia não tinha característica piramidal, né, nas construções, tá? Não principalmente, tá? O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes
O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os assírios na Batalha de Susa. Não, o Xerxes ele foi derrotado pelos gregos, tá? Então tá errado. Resposta certa, abelha. Desenvolveram uma religião própria chamada Zoroastrismo. Bom, pessoal, espero que corrijam. Lembrando, essas questões aqui eu já devolvi para vocês lá via formulário. Então, quem pôs o e-mail certinho, a nota está no e-mail, tá? Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato aqui com o professor Fábio. Aí pelos canais que a gente tem, ó. Tem o Facebook. Como é que faz aqui? Aqui. Ah, não dá. Tem o Facebook, página Professor Fábio Faisan. No Instagram, @professor Fabião. E no Twitter também, olha só, Professor Fábio Faisan. Ou aqui mesmo pelo YouTube, tá? Ali na descrição do vídeo. Vocês podem mandar pergunta que eu respondo também. Certo? Para não perder o costume, pessoal, beijo. Vamos juntos construir a história.